Bom, então vamos lá, né? Você deve estar me perguntando, tá, mas Gustavo, onde surgiu essa história aí de Everton Ribeiro, Marinho no Cruzeiro? Enfim, essa informação que foi dada lá pelo torcedores.com e pelo portal Coluna do Fla, que é os dois créditos aí, os créditos, né, aí nesse vídeo, que me ajudaram aqui a construir o roteiro para trazer essa informação para vocês. No caso, tem aí como o Everton Ribeiro e o Marinho como as grandes estrelas, os dois principais alvos, assim, que se o Cruzeiro conseguisse, seria uma baita contratação para a próxima temporada. Então, sonha em tirar o Flamengo, do Flamengo, o Everton Ribeiro e o Marinho. Logicamente, um desses aí é mais fácil, eu não preciso nem dizer que é o Marinho, né, porque todos vocês sabem. E de acordo com torcedores.com, alguns membros da diretoria cruzeirense sonham com a contratação dos dois atletas do Flamengo, tá? Então não seria só um ou outro, seriam os dois. O atacante Marinho é alvo de conversas pelo fato de que, no caso, ele não tem desempenhado um bom papel no Flamengo. E lembrando, ele já teve uma passagem também pelo clube, que agora eu vou comentar sobre isso. Então o Marinho não está sendo muito aproveitado, agora eu falo sobre ele. E o Everton Ribeiro por conta dessa associação, já o Everton aí por conta de ele ter jogado no Cruzeiro em 2013, 2014 e direto, né, fala aí com muito respeito e carinho com o Cruzeiro. Então tem essa identificação muito forte com o clube e acaba meio que toda a janela de transferências, mesmo o Cruzeiro na Série B, direto tinha uma pergunta, né? E o Everton Ribeiro, será que um dia volta? Enfim, eu vejo que as condições não seriam tão fáceis assim. Vale lembrar que o contrato dos dois ainda não diria que é longo, né? Vai até o final do ano de 2023 e eu vejo que seria viável para o Cruzeiro se fosse contratá-los pensando em 2024, porque se não renovarem com a equipe do Flamengo, poderão assinar um pré-contrato a partir do mês de junho, né, e mudar de graça ali para, no caso em janeiro, assinando em junho, julho, já poderia mudar de graça em janeiro de 2024. Então não é nada concreto, é só o torcedores.com avisando aí que de acordo com membros da diretoria, é um sonho aí, né, no caso do Cruzeiro, um sonho de verão, podemos dizer assim, contratar os dois jogadores do Flamengo. Então, ainda não teve, no caso, nenhuma intenção do Cruzeiro fazer uma proposta oficial para os jogadores ou para o Flamengo, de acordo aí com o portal. Então quero falar justamente sobre cada um dos tópicos, começando com o principal, o Everton Ribeiro, na minha opinião, né, um jogador aí que tem 33 anos de idade, quase 34, meia que atuei pelo lado direito, um meia ofensivo também. Na minha opinião, o melhor esquema do Everton Ribeiro é tendo liberdade, tanto pela direita quanto para o meio, um papel assim que eu acho muito interessante, muito diferente aqui no futebol brasileiro. Ele que nessa atual temporada, muito melhor do que as últimas que vinha tendo pelo Flamengo, para você ter uma ideia, foram 62 partidas, 7 gols e 10 assistências pela equipe rubro-negra. Ano passado foi o pior ano dele com a camisa do Flamengo em termos de gols, né, porque a assistência foi alta, mas foi o ano que ele menos jogou em uma temporada inteira, fez 50 partidas, 2 gols marcados apenas, mas contribuiu com 9 assistências. Pelo Flamengo está desde 2017 e uma questão que pega muito é o seguinte, né, ele, no caso, se eu não me engano, em 2020, no final daquele ano, o Flamengo recebeu uma proposta dos Emirados Árabes, né, para ele, e era algo próximo ali dos 30 a 35 milhões de reais, e de acordo com o Nicola, o Flamengo não tinha interesse em negociar o jogador, eram boas cifras, mas o Flamengo não iria achar uma peça a esse preço, né, para conseguir substituir o Everton Ribeiro, e eu concordo totalmente, não seria fácil aí substituir o camisa 10, então acabou que ele não saiu e desde então, principalmente nessa temporada, tem ganhado espaço demais com a seleção brasileira e, na minha opinião, merece e vai sim ser convocado para a Copa do Mundo lá no Catar pelo técnico Tite. Tanto que ele tem aí mais do que, se não me engano, 30 partidas já pela seleção brasileira, desde quando ele foi convocado, quando jogava ainda pelo Cruzeiro. Então é um cara que vem trilhando essa trajetória e, na minha opinião, não tá velho, né? 33, 34 anos para jogar uma Copa do Mundo, tá numa idade bem bacana. O Benzema mesmo, que foi eleito o melhor do mundo, tá com 34 anos de idade, vivendo o seu auge e, na minha opinião, também o Everton Ribeiro está vivendo uma fase inacreditável, né? Mesmo ele não tendo tantos gols, tantos números que já teve no passado. Para você ter uma ideia, ele surgiu na base do Corinthians e também passou antes de chegar no Cruzeiro, né? São Caetano e, no caso, se destacou pelo São Caetano de 2008 a 2010. Ele fez aí mais do que 95 partidas pelo clube e 8 gols marcados. Foi jogar no Curitiba em 2011, 26 jogos, 2 gols. Então você vê que não é aquele cara que faz tantos gols assim por temporada. Isso mudou no Coxa em 2012. Ele fez 56 partidas, 18 gols. Aí sim, em 2013, foi jogar no Cruzeiro, 55 partidas, 15 gols e outras 8 assistências. Números inacreditáveis, né? Muito altos mesmo naquele desempenho, na minha opinião, o melhor ano da carreira dele. 2023 e 2022, 2013 e 2022, melhor dizendo, ao menos na minha opinião. Em 2014, 54 partidas, 8 gols, antes de ser negociado por mais do que 25 milhões, se não me engano. Caso você saiba o valor exato, deixa aqui nos comentários. Lá com o time do Al Ahly, né? O principal time, na minha opinião, dos Emirados Árabes naquela época. Então,
o Everton Ribeiro nessa questão aí dele ter contrato por mais uma temporada poderia facilitar, mas eu acho que pela identificação que ele já tem com o Flamengo, sendo convocado para a seleção, eu acho pouquíssimo provável em pensar o Everton Ribeiro no Cruzeiro, acho que no mínimo antes dos 35, 36 ali, ano que vem ele faz 34, lá para maio, abril de 2025, aí sim eu acho que seria viável ele vir para o Cruzeiro, porque antes disso ele tá vivendo uma fase absurda, é titular do Flamengo em basicamente todos os jogos que ele tem condição, então na minha opinião complicaria bastante essa situação e quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, se você concorda, discorda desse. Para terminar aqui o vídeo, quero falar com vocês agora sobre o Marinho e o Everton Ribeiro, onde eu tinha trago no domingo, né, aqui para vocês, sobre essa notícia que tinha sido especulado por dois portais, primeiro Coluna do Fla, falando que o Cruzeiro tinha o interesse, né, no caso, na contratação dos atletas, mas que não seria fácil, né, sempre deixando bem claro isso, eu já trouxe ontem aqui para vocês falando justamente sobre esse tópico e também até o portal lembrando, né, que não seria uma contratação fácil ou algo nesse sentido. E o Nicola também trouxe aí, no caso, na manhã dessa segunda-feira, junto ao seu portal lá no Yahoo e o canal dele aqui também no YouTube, sobre essa possibilidade, que é claro, né, bem inviável de pensar na contratação, até mesmo representantes aí dos atletas não vê a possibilidade dos jogadores saírem, principalmente o Everton Ribeiro, né, ele que no caso está vivendo uma fase excelente, jogador convocado para a seleção, tem expectativa de jogar a Copa do Mundo, nesse ano ele tem 62 partidas, 7 gols marcados e 10 assistências, números bem interessantes mesmo, eu diria que tá ali, né, no segundo ou talvez o melhor ano dele pelo Flamengo desde quando foi contratado lá em 2017, então realmente inimaginável de pensar nele, porque tem contrato até o final de 2023, até o Flamengo recusou um ano e meio atrás uma proposta próxima dos 30 milhões de reais, tem contrato de 1 milhão e 300, então o Everton Ribeiro só vejo um pouco viável lá para 2025, tá? Porque acho que ainda deve ter uma renovação de contrato com o Flamengo, porque ano que vem já entraria uma reta final do seu contrato, né? Eu acho bem difícil de se imaginar. Então, o outro aqui que eu quero falar com vocês, o Marinho, que eu também vi, né? Um pouco mais novo, tem 32 anos de idade, mas tem contrato também se encerrando no final da próxima temporada. A grande questão é que eu pensava que o Marinho ganhava 600, 700 mil por mês, mas de acordo aí também com o Nicola, é algo próximo de 1 milhão de reais mensais, tá? Então aí sim acaba complicando bastante a situação por dois motivos. Primeiro, se fosse ali uns 600 mil por mês, acho que até o Cruzeiro, quem sabe, né, o Marinho lá depois do estadual, vai lá, o Marinho está sendo mais reserva no Flamengo do que como titular. O Cruzeiro poderia chegar e falar, não, então o Flamengo aí nós animamos pegar ele por empréstimo até o final da Série A, nós pagamos 500 mil e vocês pagam só 100 mil por mês para o jogador. Acho que algo nesse sentido poderia, assim, bem difícil, tá? Mas teria uma chance maior de acontecer. Porém, nessa circunstância, eu acho basicamente inviável, justamente por conta do salário dele ser bem alto, né? Não acho que ele vai abrir mão desse um ano de contrato restante. E no Flamengo também não é tão complicado assim imaginar que ele fique para o restante do próximo ano, porque nesse ano mesmo ele foi mais reserva do que titular, não teve números tão ruins assim, né? 40 partidas, marcou 6 gols e deu 6 assistências, ou seja, 12 participações em gols em 40 jogos, né? Não é aqueles números excelentes como ele já teve na temporada de 2020, mas não tá tão ruim também, igual eu falei para vocês, é um cara que tem sido mais reserva do que titular desse time do Flamengo. Então eu acho bem complicado de pensar nesses dois nomes, o Cruzeiro que deve ir para algumas alternativas um pouco mais viáveis, e eu quero ver até em relação à contratação de atacantes, né? Porque você vê que nos últimos nomes especulados no Cruzeiro, a maioria, ou zagueiro, volante, no máximo meio campista, muito raro você ver ali, por exemplo, os atacantes sendo especulados, e sempre quando tem um atacante é um cara assim realmente de peso, ou um jogador totalmente inviável, enfim, esperar para ver o que o Cruzeiro planeja, né, junto com o Ronaldo, em relação à contratação. Só lembrando que os dois jogadores já tiveram passagens pelo Cruzeiro, o Everton Ribeiro 2013, 2014, sendo, no caso, bicampeão brasileiro, e o Marinho, essa curta passagem dele lá em 2015, né, com 12 participações, um gol marcado, e o contrato dele que se encerrou com o Cruzeiro no início de 2017, quando ele já estava lá no futebol chinês, foi muito bem pelo Vitória em 2016, até o Cruzeiro, por não ter um contrato um pouco mais longo, acabou perdendo, né, no caso, uma venda aí com o Marinho. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha desses dois nomes e se você concorda também, né? Bem inviável de imaginar os dois jogadores. Acho que o Cruzeiro aí pode ficar de olho para os atletas, quem sabe se eles não forem continuar para o ano que vem, aí sim, poderia ser um pouco mais viável para 2024, principalmente no caso do Marinho. Mas, e para terminar aqui também, quero falar sobre o Thiago, o atacante, né, que realmente se destacou bastante pelo Cruzeiro nos últimos 2 anos e foi vendido ao Ludogorets da Bulgária, e jogador de 21 anos de idade que tem sido titular nessa temporada que começou no mês de julho, né, a temporada 2022-2023. Ele tem até aqui 23 partidas já no ano, com
4 gols marcados e 4 assistências. No caso, tem revezado essa posição como titular, mas tem jogado praticamente todos os jogos da equipe do Ludogorets desde quando começou a atual temporada. Para você ter uma noção, ele chegou no mês de, se não me engano, no final do mês de março, na equipe lá da Bulgária, teve quase 3 meses por lá e estava num processo realmente de adaptação. Tanto que ele havia feito apenas 2 partidas na reta final do ano e um gol marcado, mas nesse ano aí realmente já tem até aqui, né, na atual temporada, que começou no mês de julho, 22 partidas, 3 gols, 4 gols e 4 assistências, bons números aí do atacante aí pelo Cruzeiro. No caso, ele que foi vendido por 3 milhões e 600 mil reais no início do ano, o Cruzeiro ainda manteve 15% dos seus direitos econômicos e poderia faturar um bônus de até 400 mil dólares, 1 milhão e 900 mil reais, como por exemplo se o time chegasse na fase de grupos da Champions League, que acabou não acontecendo, e tem umas metas que eu não consegui achar, e se eu não me engano era em relação à classificação do time, se fosse campeão, ou por exemplo com um número determinado de jogos, mas deve render aí ao Cruzeiro, mas alguma quantia interessante, quem sabe uns 500, 600 mil reais, e no caso foi uma transferência baixa, né? 3 milhões e 600 mil, lembrando que o mesmo time lá da Bulgária, o Ludogorets, havia demonstrado interesse, né, no caso, em comprá-lo na temporada de 2021, e o Cruzeiro tinha pedido 7 milhões de reais, acabou que não foi negociado, e nesse ano, depois de ter começado bem pelo Cruzeiro, surgiu essa proposta e ele acabou indo aí para o futebol europeu. Nesse ano pela Raposa, ele começou muito bem, tanto que quando ele saiu, surgiu muitas críticas ao Ronaldo justamente por conta disso. Ano passado, ele começou a jogar em 2020, para você ter uma ideia, 27 partidas, 3 gols. 2021, 29 partidas, 4 gols. Então, tinha uma média ali de 3, 4 gols por ano, né? Ele começou a temporada com o Pesolano, em apenas 8 jogos ele fez mais coisas do que nos últimos 2 anos, né? Ele fez 8 jogos com 3 gols e 2 assistências. Começou muito bem e olha que vinha revezando. Alguns jogos ele titular, o Thiago, alguns outros o Edu. E enfim, pelo menos o Cruzeiro ganhou alguma coisa. Eu vejo que se ele tivesse ainda na Raposa, teria sim espaço. Não acho que com o Edu sendo titular, o Thiago não teria espaço, não, nada disso, acho que os dois poderiam revezar bastante, e quero saber se você sabia, né, que o Thiago realmente vivia numa fase muito boa lá no futebol da Bulgária, jogando com muita frequência, já são 25 partidas pelo clube, 5 gols e 4 assistências, nesse um pouco mais do que 8 meses, né, de clube lá no futebol europeu. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós aqui a bater essa meta de 40 mil inscritos no canal do YouTube. Vou deixar aqui na tela outras 2 sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui para vocês aparecendo na tela. Vou deixar aqui esse vídeo de hoje de manhã, falando um pouco mais sobre o Guzmán. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, o que aconteceu, eu tenho certeza que você vai gostar. Além também desse outro aqui, falando um pouco mais de opções de reforços para o Cruzeiro e a expectativa para o próximo ano, tá tudo aqui embaixo, junto com o link da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!